meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o missionário Jean Pereira, louvado seja Deus. Eu venho nesta manhã, primeiramente saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor e que a presença do Senhor, a presença do Altíssimo possa estar sobre a vida de cada um. Louvado seja Deus que estiver assistindo esse vídeo. Eu quero deixar aqui uma meditação para nossas vidas, para o nosso coração, que se encontra, louvado seja Deus, em Eclesiastes 7. Louvado seja Deus no seu capítulo 7, no seu versículo 1, que diz: a boa fama é melhor do que um bom perfume. Louvado seja Deus. Esta é uma palavra, irmãos, gloriosa da parte do Senhor, que vem nos confrontar. Aleluia, louvado seja Deus, que vem nos alertar, louvado seja Deus, para uma verdade a qual tem desaparecido do nosso meio, louvado seja Deus. A qual o salmista no Salmo 12, ele vai falar, louvado seja Deus. Ele vai pedir socorro em algumas traduções, louvado seja Deus. E ele diz que não há quem seja piedoso, louvado seja Deus. E ele ainda diz que os fiéis desaparecem depressa, louvado seja Deus. Então isso significa, irmão, louvado seja Deus, que muitos têm abandonado, louvado seja Deus, a verdadeira conduta cristã, a verdadeira vida com Deus, louvado seja Deus. E nesse versículo aqui vai dizer que a boa fama é melhor do que o bom perfume. Isso quer dizer, irmãos, louvado seja Deus, que é melhor, louvado seja Deus, eu ser íntegro, eu ser reto, aonde eu moro, por onde eu passo, louvado seja Deus, do que eu ter um bom perfume, uma boa roupa. Quantos, louvado seja Deus, estão vivendo a vida de aparência, louvado seja Deus, a qual Paulo vai dizer em Coríntios que Deus, ele não aceita a aparência do homem, louvado seja Deus. E muitos nesses últimos tempos têm tentado e têm conseguido mostrar uma aparência, louvado seja Deus, a qual Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3:5, louvado seja Deus, tendo forma de piedade, louvado seja Deus, mas negaste o poder dela. Então temos que tomar cuidado, irmãos, nesses últimos dias, louvado seja Deus, com a nossa conduta diante, louvado seja Deus, de Deus e diante das pessoas, louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunha, e essa palavra serve tanto para o físico quanto para o espiritual. É por isso que é necessário estarmos ligados na graça, ligados com o céu, louvado seja Deus, porque mesmo que venhamos a falhar, o Senhor, ele tem misericórdia de nós, o Senhor, ele tem compaixão de nós e nos alerta, louvado seja Deus. Quantos, como eu já falei nesses últimos dias, já não ora mais, já não busca mais, já não dá mais, louvado seja Deus, um bom testemunho, louvado seja Deus, mas usa roupa cara, usa perfume caro, louvado seja Deus, quer estar bem de aparência, louvado seja Deus, mas espiritualmente está destituído, louvado seja Deus. Você vê que o Senhor, ele fala em João 15, se não me falha a memória, louvado seja Deus, aleluia, que ele é a videira verdadeira, louvado seja Deus, nós somos os ramos, louvado seja Deus, e todo ramo que estiver nele que não der fruto será arrancado, será cortado, mas aquele que dá fruto, louvado seja Deus, ele diz que ele limpa para que haja mais fruto, para que dê mais fruto, louvado seja Deus. E esse fruto, louvado seja Deus, é essa boa fama, é o nosso linguajar, é o nosso vestir, é o nosso andar, é o nosso proceder diante das pessoas. A Bíblia diz para que a gente não venha usar linguagem grosseira no falar. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Efésios, louvado seja Deus, que da nossa boca não saia palavras torpes, palavras sujas, palavras
palavras imorais, louvado seja Deus, em outras palavras. E quantos cristãos, quantas pessoas hoje não abandonam, louvado seja Deus, a palavra suja da boca. Quantas pessoas hoje não abandonam a mentira, não abandonam a falsidade, como no Salmo 12, como eu falei, louvado seja Deus. O salmista ele vai dizer também que falam com falsidade uns aos outros, louvado seja Deus, e coração fingido, e lábios bajuladores, louvado seja Deus. Então, nesses últimos dias, temos que tomar cuidado, irmãos, com a maneira a qual nós vivemos, louvado seja Deus. Eu também quero deixar aqui mais uma meditação que se encaixa com essa palavra de Eclesiastes, louvado seja Deus 7, se encontra em 2 Coríntios 2, 14, que fala: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Irmãos, em todos os lugares, como Paulo falou, perto está o Senhor. Ou seja, Deus ele está conosco, irmãos, em todos os lugares. Por isso é necessário ter vigilância em todo o tempo. É em casa, é na escola, é no trabalho, louvado seja Deus. É necessário, irmãos, estarmos ligados na videira para que venhamos ser, louvado seja Deus, direcionado por Ele. Ele diz no Salmo 32, eu instruirei e ensinar-te-ei o caminho que deve escolher, e sobre a minha vista lhe darei conselho, louvado seja Deus. Quando estamos ligados no céu, aleluia, o Senhor, louvado seja Deus, Ele é fiel para nos instruir, Ele é fiel para nos direcionar, como Ele disse para Josué, louvado seja Deus, para Josué meditar no livro desta lei, para que dele ele não viesse, louvado seja Deus, se afastar, nem para a direita e nem para a esquerda, louvado seja Deus. Então é necessário estarmos ligados nessa videira para que por meio de nós, é só por meio da palavra que Deus ele manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Não adianta, irmãos, ter um bom perfume, não adianta luxar, louvado seja Deus, se não ter a presença, se não ter um bom testemunho onde você mora, se não ter, louvado seja Deus, uma boa conduta dentro da tua casa. Uma palavra que me chama bastante atenção, que ela se encontra no Salmo 101, louvado seja Deus, no seu capítulo de número 2, no número 2, louvado seja Deus, que fala, louvado seja Deus, meditarei com sabedoria no caminho da perfeição, louvado seja Deus. E o salmista ele faz uma pergunta: quando virás ao meu encontro, louvado seja Deus. E é isso que me chama a atenção. Louvado seja Deus, irmão. Se o Senhor, se o próprio Deus vir ao meu encontro, como é que Ele vai nos encontrar nesta hora? Louvado seja Deus. Analise a tua vida. Será que você está dando um bom testemunho? Será que o seu linguajar, louvado seja Deus? Será que o Senhor ele já pôs um novo cântico na sua boca? Será que verdadeiramente Ele já tirou você de um charque de lodo? Como a palavra diz em Lamentações 3:40, louvado seja Deus. Aleluia, examinemos os nossos caminhos, louvado seja Deus, e voltemos para o Senhor, louvado seja Deus. É o Senhor, Ele nos chamando para se examinar se verdadeiramente estamos na graça, se verdadeiramente estamos na direção dEle, aleluia. Por isso é necessário, louvado seja Deus, estarmos ligados nele, louvado seja Deus, para que Ele venha nos alertar, para que Ele, por meio do Teu Espírito, venha nos conduzir, nos direcionar, louvado seja Deus. É por isso que é necessário, irmãos, estarmos em oração, aleluia. Uma vez os discípulos, louvado seja Deus, foram até Jesus questionar porque os fariseus e os discípulos de João jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E ele respondeu, louvado seja Deus, está em Marcos, no seu capítulo 2, louvado seja Deus. Eu vou ler para testificar como o Senhor Jesus ele falou. Marcos 2:19, o Senhor respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com ele? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virá dias em que o noivo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Louvado seja Deus. Então o tempo, irmãos, de jejuar é hoje, louvado seja Deus. O tempo de orar é hoje. A Bíblia diz que Jesus ele se afastava, louvado seja Deus, para lugares, louvado seja Deus, a qual ele
estivesse só, para que ele viesse a orar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: louvado seja o nome santo do Senhor, que o tempo de jejum e de orar é hoje. A Bíblia diz: vigiai e orai. Louvado seja Deus. Está em comum acordo tanto a vigilância quanto a oração. Louvado seja Deus. É a oração, é o jejum, é a consagração que vai nos levar para perto do Senhor. É a oração, é a consagração, é o jejum, louvado seja Deus, que vai mortificar a nossa carne. Vai, louvado seja Deus, o nosso novo homem, louvado seja Deus, ele vai viver, louvado seja Deus, para as boas obras em Cristo Jesus. A Bíblia diz que é necessário nos despir do velho homem, louvado seja Deus, e nos revestir do novo homem. Louvado seja Deus. Não é à toa que o Senhor ele foi, louvado seja Deus. Jesus, quando caminhava sobre esta terra, quando Nicodemos foi até a ele, louvado seja Deus, aleluia, ele disse: é necessário, louvado seja Deus, nascer de novo. Ele disse: é necessário nascer da água e do Espírito, louvado seja Deus. É necessário o homem nascer de novo para alcançar a salvação. Louvado seja Deus. Jesus disse: em verdade eu lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Será que você já nasceu de novo? Fica essa pergunta para o meu e teu coração. Porque quando o crente ele nasce, louvado seja Deus, de novo, louvado seja Deus, ele procura se limpar, ele procura se manter incontaminado com as coisas deste mundo, louvado seja Deus. A Bíblia diz que não há comunhão nenhuma entre a luz e as trevas. Quando eu e você conhece a luz, louvado seja Deus, como diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente conhece essa verdade que é Jesus, que é a palavra, louvado seja Deus, aleluia, a gente não fica enganado, a gente não fica desapercebido, aleluia. A Bíblia diz: trilhai caminho reto para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. É necessário que você venha andar com integridade de coração. É necessário que você venha andar na palavra, louvado seja Deus, para que aqueles que estão lá no mundo, para que aqueles que estão fracos, caídos, possam observar nossa boa conduta, louvado seja Deus, e venha glorificar a Deus e venha ser fortalecidos, louvado seja o nome santo do Senhor. E Paulo ainda disse em Efésios 6, e havendo feito tudo, fica firme. Louvado seja Deus. Quantos têm se apostatado? E a Bíblia diz, louvado seja Deus, em 1 Coríntios 4, que o Espírito ele afirma expressamente, louvado seja Deus, que nos últimos dias, louvado seja Deus, haveria apostatamento da fé, louvado seja Deus. E quantos já têm deixado o verdadeiro caminho para seguir o caminho da mentira? Quantos já têm deixado o verdadeiro caminho para se enrendar pela vaidade, pelo, louvado seja Deus, pelo engano, pelo evangelho fácil, de facilidade, como muitos têm pregado, louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus, ele sempre pregou a porta estreita, porque o que liberta e quem liberta o homem é a palavra, é a verdade, louvado seja Deus. Muitos não têm conhecido a verdade por causa de um evangelho fácil, louvado seja Deus, que não precisa renunciar, que não precisa deixar o pecado, que não precisa deixar a verdade. Muitos têm conhecido esse falso evangelho, louvado seja Deus. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo é aquele que você tem que renunciar à sua carne, é aquele que você tem que renunciar à tecnologia, é aquele que você tem que renunciar aos adornos malignos da pombagira, que esse espírito maligno tem se infiltrado e enganado a muitos homens e muitas mulheres, louvado seja Deus, aleluia. A qual Paulo ele também vai dizer que a beleza da mulher, louvado seja Deus, não seja, louvado seja Deus, no exterior. Quantos, como eu já falei, aonde se encaixa na palavra de Eclesiastes 7, que melhor, louvado seja Deus, é a boa fama do que o bom perfume. Quantos preferem, louvado seja Deus, ter uma aparência externa, mas a interna está podre, como Jesus falou para aqueles discípulos, para aqueles, louvado seja Deus, fariseus. Louvado seja Deus. Limpa, louvado seja Deus, o interior do copo, para que o exterior fique limpo.
E ele ainda compara os fariseus como sepulcros caiados, que por fora era pintado de branco, era belo, mas por dentro estava cheio de ossos secos e podridões. Quantos estão se adornando com a vaidade, com a maquiagem, louvado seja Deus, com os adornos, pincer, brincos, louvado seja Deus, mas louvado seja Deus, o seu interior está sujo, o seu interior está podre, louvado seja Deus. E o Senhor, ele condena todas essas práticas, todos esses adornos, louvado seja o nome santo do Senhor, a qual ele diz que ao invés de cheiro, haverá fedor, louvado seja Deus, ao invés de cabelo, haverá calvície, louvado seja Deus. Então o Senhor condena, irmãos, essas práticas, louvado seja Deus. Ele prefere um coração quebrantado, ele prefere um coração contrito diante da presença dele, louvado seja Deus. E para testificar que Deus, ele condena todas essas práticas, louvado seja Deus, ele condena, louvado seja Deus, o brinco, ele condena a maquiagem. Irmãos, a gente tem que ler a Bíblia e analisar. A Bíblia diz que quando Jeú ia, louvado seja Deus, ao encontro, louvado seja Deus, de Jezabel para executar o juízo, louvado seja Deus de Deus, a Bíblia diz que ela o viu chegar pela janela, e a Bíblia diz que ela correu, louvado seja Deus, e foi se pintar em volta dos olhos. Ela, irmãos, ela foi tentar, louvado seja Deus, seduzir, louvado seja Deus, Jeú, louvado seja Deus. Mas Jeú estava na visão, Jeú estava ligado, louvado seja Deus. Ele foi com um propósito, louvado seja Deus. E ali aqueles eunucos pegou ela e jogou pela janela. E ela não conseguiu seduzir Jeú, louvado seja Deus. E esse espírito que agia antigamente está agindo em muitas igrejas, em muitas vidas, louvado seja Deus, que é o espírito da pombagira, louvado seja Deus, está atuando por meio das vestes sensuais, por meio das vestes transparentes, louvado seja Deus. E a Bíblia diz em Lamentações que as suas imundícias estão nas suas saias. Satanás tem inventado modas, louvado seja Deus, é saia rachada, é saia transparente, louvado seja Deus, é saia curta, e muitos adultérios, muitas cobiças têm acontecido por causa, louvado seja Deus, desse espírito que tem atuado em muitas vidas, louvado seja Deus. É um evangelho, irmãos, de rodar, de pular, de falar em línguas, mas não tem, louvado seja Deus, uma verdadeira transformação, não tem uma verdadeira convenção de dentro para fora, louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso é necessário analisarmos a palavra, louvado seja Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Provérbios 7, aleluia, que aquele jovem, louvado, ia e vinha junto à casa da mulher estranha, e a Bíblia diz que ela saiu ao encontro dele, louvado seja Deus, toda espalhafantosa, louvado seja Deus, com vestes de prostituta. Isso significa, irmãos, que tem veste de verdadeiro cristão, mas também tem vestes de prostituta. E a pombagira, ela quer infiltrar essas vestes de prostituta, louvado seja Deus, a qual as irmãs têm mostrado, louvado seja Deus, a sua carne, a qual as irmãs têm, louvado seja Deus, mostrado seus decotes, louvado seja Deus. É essas vestes de prostituta que está se infiltrando no meio, louvado seja Deus, do cristianismo, louvado seja Deus. E eu irei ler aqui, louvado seja Deus, em Isaías 3, a qual muitos não levam em consideração. Muitos falam que louvado seja Deus é para o povo judeu, que não tem nada a ver, que tem por título, louvado seja Deus, o julgamento das filhas de Sião. Isaías 3,16, que diz: o Senhor disse, visto que são orgulhosas as filhas de Sião, muitas e muitos têm se orgulhado, irmãos. Muitas e muitas têm olhado para o seu irmão com um olhar, louvado seja Deus, de superioridade. Muitos e muitas têm se aparecido, têm se amostrado. E tudo se encaixa no versículo que eu li no começo, louvado seja Deus, em
Eclesiastes 7. Melhor é a boa fama, isso tira a boa fama. O orgulho tira a boa fama. A vaidade, ela tira a boa fama. Louvado seja Deus. Porque boa fama, quem tem, louvado seja Deus, é aquele que anda na palavra. Louvado seja Deus. A qual, louvado seja Deus, o Senhor, ele conta aquela parábola daquela mulher da dracma perdida. Louvado seja Deus. A qual aquela mulher, louvado, perdeu aquela dracma. Louvado seja Deus. E aquela dracma, irmãos, era muito importante para aquela mulher, porque era a garantia, louvado seja Deus, que ela havia recebido do noivo dela, de quando ele voltasse, louvado seja Deus, ela teria que ter aquelas 10 dracmas, e ela havia perdido aquela dracma. O nosso noivo Jesus Cristo, ele foi preparar lugar, mas ele deixou a promessa de que ele voltaria, louvado seja Deus. E será que ele vai nos encontrar com esses valores? Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, não remova os marcos antigos, louvado seja Deus. Então não é tempo de nós, louvado seja Deus, querer ultrapassar da palavra, querer acrescentar ou diminuir, louvado seja Deus, aquilo que o Senhor ele já nos deixou. Louvado seja Deus, aleluia. Então aquela mulher perdeu aquela dracma, louvado seja Deus, mas ela se preocupou, louvado seja Deus, em encontrar novamente aquela dracma. E muitos não têm se preocupado, muitos têm perdido, louvado seja Deus, a presença de Deus. Muitos têm perdido a graça, muitos têm perdido a santidade, muitos têm perdido a pureza, louvado seja Deus. Muitos têm deixado a justiça de lado e não têm procurado, louvado seja Deus. O salmista diz ele no Salmo 119:9, como pode, louvado seja Deus, o jovem manter puro o seu caminho. E ali ele tem a resposta da parte de Deus, louvado seja Deus, que é observando segundo a tua palavra. Então quando eu analiso a palavra, louvado seja Deus, quando eu medito na palavra, louvado seja Deus, eu enxergo dentro de mim próprio para que eu possa pôr em prática essa palavra. Então eu ando com integridade, eu ando com justiça quando eu leio a palavra e procuro pôr ela em prática. Então aquela mulher, louvado seja Deus, ela acendeu a luz. O salmista ele diz, louvado seja Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E ainda diz que a lâmpada do justo ela brilha intensamente, louvado seja Deus, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. E aquela mulher acendeu a lâmpada. Acenda nesta manhã a lâmpada da palavra, louvado seja Deus. Volta a meditar na palavra, louvado seja Deus, mesmo com poucas forças. Peça a Deus uma palavra e chegue ali, Senhor, eu estou aqui. E comece a meditar na palavra, louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquela mulher começou a varrer a casa. E quando eu lembro dessa palavra que ela começou a varrer a casa, eu lembro, louvado seja Deus, de Ezequias. Quando ele foi acometido daquela doença mortal, a qual o Senhor enviou Isaías até ele, ele disse, põe a tua casa em ordem. Aquela mulher acendeu a lâmpada, louvado seja Deus, e começou a varrer aquela casa. Ela começou, louvado seja Deus, a varrer, a tirar aquilo que, louvado seja Deus, estava atrapalhando dela a achar a dracma perdida. E era o que o Senhor queria de Ezequiel, louvado seja Deus, põe a tua casa em ordem, louvado seja Deus, porque tu morrerás, louvado seja o nome santo do Senhor, e não viverás. E aquela mulher, louvado seja Deus, ela começou a pôr a casa dela em ordem, a varrer. E a Bíblia diz que quando ela encontra, louvado seja Deus, aquela dracma, ela chama as amigas e começa a se alegrar, louvado seja Deus. É tempo, irmãos, de louvado seja Deus, voltar à sobriedade. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que as más companhias corrompem os bons costumes. Assim como no tempo de Paulo, muitos falsos doutores, falsos mestres, louvado seja Deus, com as suas zombarias e heresias, com as suas mentiras, louvado seja Deus, têm se infiltrados, louvado seja Deus, no meio, aleluia, da palavra de Deus, para deturpar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que deturpam a palavra para a sua própria destruição. Paulo ele vai dizer, louvado seja Deus, para Timóteo, cuida de ti, Timóteo, da doutrina, louvado seja Deus. Muitos têm deixado essa doutrina, louvado seja Deus. A doutrina da santificação, a qual Deus diz, louvado seja Deus,
que Ele nos chamou para a santificação e não para a impureza. E Ele ainda diz: seja santo como eu sou santo, louvado seja Deus. E muitos estão pregando, estão dizendo que não é necessário, que não precisa ser santo demais, que não precisa, louvado seja Deus, ser limpo demais, louvado seja Deus. E isso é uma heresia, isso é uma mentira de Satanás, louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele diz em Apocalipse para João, louvado seja Deus, que aquele que é santo se santifique mais, e aquele que é limpo se purifique mais ainda. Louvado seja o nome santo do Senhor. E muitos têm deixado, louvado seja Deus. Muitos não têm guardado a língua, não têm se purificado, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, louvado seja Deus, em Provérbios 6, que 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima, louvado seja Deus, a sua alma abomina. E essa sétima é o que tem se infiltrado e tem acabado com a igreja de Deus, louvado seja Deus. E ali vem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e quando chega no sétimo, ele diz: aleluia, louvado seja Deus, aquele que semeia discórdia entre irmãos. Quantos estão semeando discórdia? Quantos estão semeando contenda? Quantos estão, louvado seja Deus, não estão guardando a língua, louvado seja Deus? Quantos estão botando um contra os outros, fazendo panelinha, fazendo, louvado seja Deus, ajuntamento, como Corá, Datã e Abirão se ajuntou para falar mal de Moisés, quando viu que Deus era na vida de Moisés, que com Moisés Deus falava face a face, louvado seja Deus. E muitos não querem buscar, louvado seja Deus, essa intimidade. A Bíblia diz que Moisés, louvado seja Deus, onde ele chegava, ele armava a tenda, e o nome dessa tenda ele nomeou por tenda do encontro. Quantos não tem mais um lugar do encontro com Deus, a qual o Senhor, ele fala, louvado seja Deus, entra no quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai em segredo, que o teu pai que vê em segredo, em secreto, louvado seja Deus, é no secreto que ele vai te responder, louvado seja o nome santo do Senhor. E muitos não querem mais ter esse encontro, louvado seja Deus, com papai, louvado seja Deus. É por isso que tem sido enganado, louvado seja Deus, pelo falso evangelho, é por isso que tem sido enganado pela falsa doutrina, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. É por isso que é necessário voltar à sobriedade, louvado seja Deus. A Bíblia manda a gente ser simples como a pomba, não é necessário, não precisa, irmãos, de adornos, louvado seja Deus, não precisa de muita coisa, louvado seja Deus, aleluia, mas ser prudente como a serpente. A Bíblia nos fala, louvado seja o nome santo do Senhor, que os mandamentos do Senhor não são difíceis de guardar, e muitos acham peso a doutrina da santidade, muitos acham peso, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, mas o Senhor disse que não é difícil. Quando verdadeiramente a gente quer agradar a Deus, a gente abandona, louvado seja Deus, a mentira, a gente abandona, louvado seja Deus, a discórdia, a gente abandona, louvado seja Deus. E agora eu me lembrei de um versículo que se encontra em Provérbios, louvado seja Deus, que a Bíblia diz, louvado seja o nome santo do Senhor, que é uma honra para alguém ficar longe de conflito, mas os insensatos envolvem-se nele. Irmãos, conflito é fofoca, conflito é contenda, conflito é disse-me-disse, conflito é, como eu já falei, louvado seja Deus, a sétima coisa que a alma do Senhor, ele abomina, louvado seja Deus, que é a discórdia entre irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. E tudo isso se encaixa, irmãos, na palavra que eu li no começo, quando, louvado seja Deus, Salomão, ele diz que é melhor a boa fama do que o bom perfume. Tudo isso que eu falei, louvado seja Deus, ela traz uma boa fama para a minha vida. Louvado seja Deus. As pessoas, ela tem que olhar para mim e ver Jesus. As pessoas, ela tem que olhar para mim e ver, louvado seja Deus, a transformação, a mudança. Louvado seja Deus. Quantas vezes eu me encontrei em falha, mas por infinita misericórdia, louvado seja Deus, o Senhor, aleluia, ele me abriu a visão, ele me abriu o entendimento e disse: filho, tá errado, filho, não é dessa forma, não é desse jeito, louvado seja Deus. O Senhor, irmãos, ele me resgatou de um mundo de pecado, de um mundo de sujeira, de um mundo de podridão, louvado seja Deus, que mais na frente eu estarei contando aqui um pouco do meu testemunho, na hora certa que o Senhor me ordenar e permitir. E eu estarei dando continuidade à leitura que estava falando sobre o orgulho das mulheres de Sião.
E ele diz que ainda andam de pescoço erguido, com o olhar despudorado, dando passos curtos e fazendo tinios enfeites dos tornozelos, porque naquela época as mulheres alguma usavam, irmãos, nos tornozelos, louvado seja Deus. Eu não lembro mais direito, que eu já estudei um pouco sobre isso, mas eu não sei, era como se fosse um sino que elas andavam, louvado seja Deus, para fazer barulho, e nos últimos dias não está sendo diferente. Tem igrejas, irmãos, que você vai, louvado seja Deus, que as pessoas não dão a paz do Senhor, é tudo com salto alto, é tudo com roupas, louvado seja Deus, que chamam a atenção, sensualizando, louvado seja Deus, cascavelando, como diz nessa palavra em algumas traduções. E ele diz: o Senhor fará com que apareça a sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez dela. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia diz, louvado seja Deus. Isso foi tema até de uma pregação. Tema não, foi até a palavra que a irmã, louvado seja Deus, pregou. Louvado seja Deus no culto com jovens. Louvado seja Deus falando sobre a igreja, se eu não me engano, de Laodiceia. Que o Senhor manda que aquela igreja comprasse, louvado seja o nome santo do Senhor, colírio, louvado seja Deus, ouro provado no fogo, vestes brancas para que cobrisse a nudez. Irmãos, hoje está uma vergonha, eu volto a falar. Louvado seja Deus, as pessoas não querem mais, louvado seja Deus, se santificarem. As pessoas hoje não querem usar uma veste, irmãos, padronizada com a palavra. Muitos pregam e dizem que veste não salva, mas eu prego e digo que quem é salvo se veste como um, louvado seja Deus. Quem é salvo não se veste mostrando as coxas, quem é salvo não se veste mostrando, louvado seja Deus, o decote, louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor, Ele requer que eu e você venha cobrir a nossa nudez, louvado seja Deus. Muitos hoje têm se entregado, louvado seja Deus, à vaidade. Louvado seja Deus. Uma vez, irmãos, eu preguei contra essa prática, contra a vaidade, louvado seja Deus, e a pombagira veio contra mim com fúria, louvado seja Deus. E muitos não passam por essa experiência, não estou me gabando não, muitos não passam essa experiência porque não creem, porque está atrás da letra, está atrás, louvado seja Deus, da fama, está atrás, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, da mídia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É necessário buscarmos intimidade com Deus para ter visão das coisas, irmãos. E a Bíblia diz aqui que o Senhor, louvado seja Deus, fará com que apareça a sarna na cabeça das filhas de Sião. Irmãos, é tempo de abandonar a vaidade. Eu volto a dizer, é tempo de ser exemplo, louvado seja Deus. Se o Senhor, Ele te fez, louvado seja Deus, com o cabelo liso, permaneça com seu cabelo liso. Se o Senhor, Ele te fez, louvado seja o nome santo do Senhor, com seu cabelo curto, permaneça com seu cabelo curto. Se Ele te fez com seu cabelo longo, não corte, porque a Bíblia diz que é desonroso para a mulher ter cabelos, louvado seja Deus, curto. Com as minhas palavras, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu irei ler para que não fique dúvida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se encontra em Coríntios. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, irmãos, 1 Coríntios 11, 14, que diz: ou a própria natureza não lhe ensina que é desonroso para o homem usar cabelos compridos. Ou seja, a Bíblia nos dá respaldo para que o homem venha cortar os cabelos. E que tratando-se da mulher, para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. A Bíblia não dá respaldo nenhum, irmãos, para a mulher parar as pontas do cabelo. A Bíblia, ela não dá respaldo nenhum, louvado seja Deus, para a mulher alisar seu cabelo, usar chapinha, louvado seja Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, louvado seja Deus, a minha mãe também se converteu, louvado seja Deus, logo depois ali, irmãos, aleluia. E eu me lembro que ela tinha essas coisas dentro de casa, chapinha, louvado seja Deus, secador. E eu me lembro, Deus, que louvado seja Deus, que eu vivi essa experiência de pegar todos esses acessórios, quebrar e jogar no lixo. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele me abriu a visão e abriu a visão da minha mãe, que isso, louvado seja Deus, não é necessário. Louvado seja Deus,
que isso, louvado seja Deus, não convém a uma santa mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu continuarei lendo aqui, louvado seja Deus, em Isaías 3:18. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites. Quantos estão hoje se enfeitando? É com brinco, é com pincer. Louvado seja Deus. É fazendo a sobrancelha, a qual o Senhor, louvado seja Deus, Ele fez, louvado seja Deus. Tudo que há no nosso corpo, irmãos, é para louvor e glória do Senhor. A Bíblia diz que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que há em mim é para louvor e glorificação do nome santo do Senhor. E Ele diz, naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas. Quantos estão nos altares pregando com correntinha, com colares? Louvado seja o nome santo do Senhor. E de perfume e os amuletos, os anéis, louvado seja Deus, e os pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça. Em vez de perfume, haverá cheiro podre. Muitos estão se adornando, se perfumando, louvado seja Deus, tendo aparência externa, como eu li no começo, aleluia, mas não tem dado bom testemunho verdadeiro. Em vez de cinto, uma corda, em vez de cabelos penteados, cabeça rapada, em vez de vestido luxuoso, roupa feita de pano de saco e marca de fogo em lugar de formosura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então é tempo, irmão, de abandonarmos os enfeites. E tem vários e vários outros versículos na Bíblia que fala disso. Louvado seja Deus, mas o vídeo já está ficando longo. 35 minutos, louvado seja Deus. Aleluia, que fique essa palavra para o meu e para o teu coração. É tempo de despertarmos do sono, louvado seja Deus. Nós, irmãos, somos do dia, somos da luz. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Muitos estão amando mais as coisas de Satanás do que as coisas de Deus. Muitos estão preferindo, louvado seja Deus, abandonar a Deus para seguir, louvado seja Deus, um evangelho fácil, um evangelho de facilidade, a qual o Senhor nunca pregou um evangelho de facilidade. Pelo contrário, louvado seja Deus, aquele jovem foi até Deus e perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? E ele vai e diz, louvado seja Deus, porfiai, ou seja, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, louvado seja Deus, porque muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Sabe o que é isso, irmãos? Muitos vão tentar entrar, louvado seja Deus, com a sua vaidade. Muitos vão tentar entrar com a sua mentira, louvado seja Deus. Muitos vão tentar entrar, irmãos, com um engano, louvado seja Deus, mas não conseguirão. E mais adiante o Senhor diz, louvado seja Deus, que vão dizer, comíamos e bebíamos, louvado seja Deus, e o Senhor ensinava-nos, louvado seja Deus. Mas não adianta, irmãos, comer e beber da mesa do Senhor e comer e beber da mesa dos demônios. É necessário abandonar a mesa dos demônios para comer somente na mesa do Senhor. Lembra de Daniel? Ele propôs no coração dele, louvado seja Deus, a não se contaminar, porque ele sabia que tudo que oferecia diante da mesa do rei era consagrado aos deuses daquela cidade de Babilônia. Daniel veio de Jerusalém, louvado seja Deus, o Deus que estava com ele em Jerusalém estava dentro dele na Babilônia, e ele escolheu não se contaminar. Escolha não se contaminar com esse mundo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, para nós não se padronizar com os padrões deste mundo. São muitas as palavras, irmão. Se eu for falar aqui vai ser mais de 1 hora. Louvado seja Deus. Então é necessário termos o bom perfume, porque é por meio de nós que Deus ele manifesta a fragrância do seu conhecimento. E eu agradeço a compreensão de cada um dos irmãos. Se houver alguma dúvida, pode perguntar. Louvado seja Deus, que por meio da palavra e na direção do Senhor irei falar. Louvado seja Deus, e agradeço a cada um, que a graça e a paz do Senhor possa alcançar a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.